Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é a Ana. Estamos começando mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou estar trazendo algumas indicações de livros para vocês, livros cristãos. Espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo. O primeiro livro de hoje, um dos meus mais queridinhos e favoritos, é As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Lewis, ou Lewis, como vocês quiserem falar, foi professor de literatura em Oxford e Cambridge. E ele foi ateu por muitos anos até se converter ao cristianismo. Sua escrita une intelecto, imaginação e espiritualidade. Quem nunca ouviu falar aí das Crônicas de Nárnia, né, gente? Foi uma série alegórica que apresentou o evangelho de uma forma simbólica e simples. Lewis, ele fala aí sobre sacrifício, redenção, traição e restauração de uma maneira muito simplória. E não é só fantasia, é uma teologia em forma de história. Esse livro, gente, tem 800 páginas e eu comprei ele faz 10 anos, em 2015, e foi o início da minha trajetória de relacionamento com Jesus. Então é muito especial para mim esse livro. Eu sempre gostei muito do universo da fantasia, então esse livro ele vai mostrar, no caso, Aslan, que é representado aqui na forma do leão, e esse leão, ele simboliza Jesus. Então você vai ter aí nesse livro criaturas mágicas, você vai ter a feiticeira. E é um livro muito profundo e muito especial pra mim também, gente. Então assim, eu super recomendo. Ainda em C.S. Lewis, nós temos Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Nesse livro de 200 páginas, o autor ele usa aí a ironia para mostrar como que o mal ele atua de uma forma sutil, através de distração, orgulho, religiosidade e auto-engano. Se você é um cristão, eu recomendo que você entenda sobre o mundo espiritual. É muito importante que a gente entenda as táticas de Satanás para que a gente possa combater as tentações. Então esse livro vai apresentar aí as táticas do diabo, as suas tentações e como que ele usa aí das artimanhas dele para seduzir o homem. Temos aí agora então o terceiro livro, que é o Cristianismo Puro e Simples, de também C.S. Lewis. Eu sou suspeita pra falar, gente, porque eu amo esse autor. Ana, por que você gosta tanto dele? Se você é um cristão, eu recomendo muito que você saiba professar a sua fé e aquilo que você acredita. Um dos meus livros favoritos da Bíblia é Romanos. E Romanos, ele traz essa questão da moral, da consciência cristã. A gente precisa saber responder à altura, gente, quando alguém questiona a nossa fé. Mais hoje do que nunca antes, nós temos aí a internet como uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. E eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas eu quero falar sobre esse livro. Cristianismo Puro e Simples é um resumo racional do cristianismo, numa época que foi a Segunda Guerra Mundial. Então eu gosto desses assuntos mais teológicos, profundos. Se você gosta, eu recomendo muito o autor. E se alguém questionar um dia o porquê que a gente crê naquilo que a gente crê, a gente sabe responder à altura. Então é necessário nós procurarmos conhecimento. Nós temos ouvido aí muitas pessoas dizerem sobre uma culpa cristã, mas o que significa isso de fato? Muitos que às vezes saem da igreja são contaminados com a ideia de que viveram uma vida de uma culpa cristã. Mas se você ler mais sobre esses livros de razão, moral e também Romanos, você vai entender que existe uma consciência que o Senhor depositou em cada ser humano. Então não existe essa de culpa cristã. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado porque o Senhor depositou essa consciência em nós. Então é por isso que eu recomendo muito o autor, gente. Porque ele vai falar bastante sobre essas questões mais profundas e teológicas. Mais um livro de C.S. Lewis. Porque como se não bastasse, temos mais este livro aqui, que é A Abolição do Homem. Mas em vez de recomendar ele para vocês, gente, infelizmente eu não irei indicar este livro. É um livro do autor que eu não gostei. Ele é bem curtinho, mas eu comprei na época só pela capa. Eu achei que ia falar alguma coisa sobre a questão de Adão e Eva no princípio, porque tem aqui a maçã, né? Eu fiz aqui algumas anotações nele. São poucos os livros que eu não gostei na minha vida, mas esse aqui deixou um pouco a desejar. Eu anotei aqui, eu fiz uma anotação há muito tempo atrás, mas eu falei aqui nele. Muito interessante como é citado as passagens de outros livros. E são muito semelhantes aos escritos bíblicos quando se lê. A diferença é que Paulo cita que a letra mata, mas o espírito vivifica. Saber sobre consciência e moralidade é igual para todos, mas o espírito não. Só pode ser trazido pelo único Deus, que é Jesus. Eu fiz essa anotação nele, gente. E falando um pouquinho sobre o livro, ele é um livro muito filosófico e de extrema difícil compreensão. Nesse livro, Lewis vai alertar sobre uma sociedade que relativiza valores e forma pessoas sem senso moral.
Então esse livro ele vai falar muito sobre relativização, só que ele é muito difícil de entender, gente, porque ele é extremamente filosófico. Então ele vai trazer essa relativização aí, um mundo, né, onde relativiza a verdade. O que pode ser uma verdade para você pode não ser para mim, né? Então o mundo ele tem trazido isso, só que a verdade ela é única e a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em uma sociedade que traz muito essa questão atual de relativismo, é importante que você entenda sobre o assunto, que você estude. Por isso também eu recomendo os livros dele e recomendo muito o livro da Bíblia de Romanos, para que você entenda dessa questão mais profunda e teológica de relativização, de moral, de razão, de senso comum, de consciência sobre a lei. Eu recomendo muito, mas esse livro em específico eu não recomendo. Foi um dos poucos livros que eu realmente não gostei ao longo da minha vida. Mas ele é muito difícil, gente. Infelizmente, não é recomendado. Mas eu quis trazer ele aqui para que vocês entendessem um pouquinho mais sobre essa questão de moral e tudo mais que eu tenho falado. O quinto livro é O Anseio Furioso de Deus, de Brennan Manning. Gente, eu comprei esse livro só pela capa, tá? Me julguem, mas eu julgo o livro pela capa. Pra quem não sabe, o meu temperamento ele é melancólico. Eu não sei porquê, mas eu amo navios, eu amo o mar, eu acho que representa muito o meu temperamento que é mais profundo. Então eu só comprei o livro pela capa mesmo, gente. Eu não sei porquê, mas eu tenho um pouco de fascinação aí por navios. Talvez por conta do Titanic também. Ele é um livro bem curtinho. E Brennan Manning, ele foi sacerdote e escritor cristão marcado por uma jornada intensa de queda, restauração e graça. O livro ele vai falar sobre o amor incondicional de Deus e confronta a mentalidade religiosa de desempenho. Então, se você é uma pessoa que acredita que você só é amado por aquilo que você faz, eu trago muito essa questão no canal de trabalho. Então, se você coloca todo o seu coração no trabalho, disso vai vir muito dos seus vazios. Nós somos amados por Deus independente daquilo que nós fazemos. Nós somos amados por quem nós somos em Cristo. Então ele ensina que Deus ama independente do seu desempenho. Então é por isso que eu recomendo muito esse livro, porque vai tratar muito dos assuntos que eu falo aqui também no canal. O sexto livro é O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elisabeth Elliot. Gente, essa mulher ela foi bem conhecida no meio cristão, com livros ali focados para mulheres. Ela foi uma missionária e escritora cristã. O seu marido ele foi morto por um grupo indígena e ela escolheu perdoar e continuar evangelizando. Então, gente, essa mulher é incrível, né? Escolha ler livros de pessoas que têm autoridade para falar daquilo que tá falando. A gente precisa também, gente, procurar muito quem é o autor por trás do livro, quem é o músico por trás da música. Isso é muito importante para que a gente não seja contaminado e pessoas que não servem verdadeiramente ao Senhor. Então ela vai escrever nesse livro sobre sofrimento com autoridade, porque ela viveu aquilo que ela tá falando, mostrando que Deus usa aí a dor para formar caráter, fé e eternidade, mesmo quando não entendemos. Então a vida cristã, que é marcada por muito sofrimento, é importante que a gente entenda o porquê que nós sofremos, o que nós estamos sofrendo, o porquê que Deus permite certas coisas na nossa vida. Então eu recomendo também este livro. O sétimo livro é Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. Recentemente a gente até falou sobre ele na nossa comunidade, gente. Então se você ainda não é membro do canal, se inscreva e se torne membro. Faça parte da nossa comunidade, a gente tem inúmeros benefícios. Por um preço muito pequenininho, que não paga nem o seu café, eu sempre falo isso aqui. Valorize a criadora de conteúdo aqui, porque é muito difícil gravar os vídeos e fazer conteúdo pro canal, gente. Eu penso assim, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro na minha vida, eu ia com certeza ajudar os criadores de conteúdo. Porque o trabalho que eles têm não é desse mundo, galera. E eu fiz uma enquete aqui no canal e eu descobri que 57% do temperamento do pessoal, da galera daqui, do meu canal é melancólico. Então nós somos maioria aqui. E eu fiquei muito feliz porque eu não me senti sozinha. Temos muitos melancólicos presentes aqui no canal. E apesar de eu amar a profundidade que eu carrego, eu entendo que esse temperamento é muito difícil, gente. Eu vou gravar um vídeo só sobre ele algum dia aqui no canal. Só pra constar aqui rapidinho, eu tava vendo um post esses dias, onde falava que os melancólicos, eles têm muita raiva interna guardada. A gente só tem aparência de calmo. E eu ouvi, é muito verdade isso, porque eu ouvi a vida inteira pessoas me falando, nossa, como ela é calminha, como ela tem uma cara de anjinho. Mas eu vou guardando as coisas dentro de mim. E quando eu estouro, gente, as poucas vezes que eu estourei na minha vida, eu me lembro muito bem que foi assustador. Eu não tenho medo da reação do outro, eu tenho medo da minha reação, de verdade. Pra você ver que Moisés, ele foi um melancólico que até chegou a acabar com uma pessoa, né? Então, nós que somos melancólicos, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente tem muita raiva
internalizada, porque a gente vai guardando e isso faz muito mal pra nós. As pessoas sempre falaram a minha vida inteira, nossa, como ela é calminha, mas eu sou tão estressada por dentro, eu guardo tanta raiva, que tem hora que parece que eu sou um pincher tremendo por dentro. Sério, gente, então não seja assim, é algo que precisa muito ser trabalhado pelo Espírito Santo. E esse livro é justamente para isso. Ele foi um pastor e escritor cristão, conhecido por unir aí psicologia comportamental e princípios bíblicos. Se você gosta de psicologia, esse livro é muito recomendado para você. Apresenta 4 dos principais personagens bíblicos que tiveram um temperamento transformado pelo Espírito. Então o livro ele ensina que Deus não anula o temperamento, mas o transforma. Ele vai te ajudar aí a entender os limites, as suas fraquezas, um crescimento espiritual prático que pode ser trazido através do entendimento da sua personalidade. E Deus ele não vai anular a sua personalidade, mas ele vai redimir. Então é por isso que eu recomendo muito esse livro. O 8º livro é Deuses Falsos, do Timothy Keller. Timothy Keller ele foi um pastor presbiteriano e teólogo respeitado mundialmente, conhecido pelo seu pensamento profundo. Keller ele mostra como criamos ídolos modernos de sucesso, controle, relacionamentos, aprovação e como eles competem com Deus. Então, aonde estão as nossas verdadeiras motivações? Esse livro ele vai falar que as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder e a única esperança que realmente importa. E eu me recordo que Deus me trouxe uma revelação muito profunda nesse livro através da briga ali de Jacó e do anjo. Não me pergunte porque eu não lembro o que foi, mas eu tive uma revelação muito profunda com esse livro. Então assim, ele confronta essas idolatrias modernas. Nem todo ídolo parece pecado, mas quando nós percebemos, nós já estamos caindo nele. E ele fala aqui também de que até o ministério seu, ele pode ser um ídolo. Nós podemos aí criar, às vezes, os nossos bezerros de ouro. Então aonde está a sua verdadeira motivação? Foi algo que o Senhor me falou há muito tempo atrás, que inclusive foi nessa varanda aqui, mais pra lá, a varanda aqui de casa. O Senhor ele me confrontou uma vez e ele falou, filha, eu quero o seu coração. Aonde está a sua verdadeira motivação? Porque é do nosso coração que procedem todas as fontes da vida. Então por que nós fazemos aquilo que nós fazemos? Nós fazemos para Cristo ou nós estamos fazendo para agradar o outro? Nós estamos fazendo para nos autopromover? Qual que é a intenção real do nosso coração? Então eu recomendo também, gente, muito este livro aqui. O 9º livro, eu acho que é o 9º, temos aqui A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. Tozer ele foi um pastor e teólogo cristão conhecido aí por sua vida de simplicidade, oração e profundidade espiritual. O autor ele vai falar sobre a morte do ego, rendição total e intimidade real com Deus. Então se você está procurando livro confortável, esse livro não é para você. Ele vai falar aqui sobre a morte do ego e uma rendição completa de Deus. Então, gente, se você é um cristão e você não renuncia, não jejua, eu me questiono de verdade da sua vida cristã, porque uma vida que não é crucificada não é uma vida cristã. Então, Paulo, ele vai falar ali, fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Jesus, ele fala sobre aquela passagem de há demônios que só são expulsos por meio de jejum e oração, a prática do jejum na vida cristã nada mais é do que a renúncia da sua própria vontade. Não existe cristianismo sem renúncia. Se você não renuncia, se você não jejua, se você não abre mão de certas coisas para ter outras melhores, você não está vivendo uma vida crucificada. Eu mesmo, gente, tive que renunciar a muitas coisas para conseguir esse canal, para conseguir viver dos meus sonhos, para conseguir ter ali uma certa influência. Mas eu sempre sonhei com esse canal. Eu lembro que ninguém, na minha época de adolescência, ninguém dava ouvido pra mim. Ninguém queria saber o que eu falava ou deixava de falar. Então um dia eu sonhei com esse canal porque eu queria que as pessoas me ouvissem. Eu tinha ali um desejo de ser ouvida, então o Senhor uniu o propósito com a intenção do meu coração. Mas para isso foi necessária muita renúncia, enquanto os meus amigos e colegas de escola estavam ali namorando e fazendo tantas coisas erradas. Eu estava ali focada naquilo que eu queria para minha vida. Então a renúncia, ela é importante, extremamente importante na vida cristã. Você não vai conseguir alguma coisa na sua vida se você não renunciar e você não for uma pessoa abnegada. O meu outro livro também que entra para a lista dos queridinhos e favoritos, que também compete ali com as Crônicas de Nárnia, é A Casa da Porta Vermelha, de Zoe Lilly. Gente, esse livro é muito profundo. Para quem não conhece, a escritora, a Zoe, ela é uma cristã contemporânea. Ela é formada em artes visuais, ela trabalha com pintura, ela é compositora, musicista e lidera o Ministério de Louvor e Adoração da Igreja Monte Sião.
E ela faz parte aí do Dunamis Movement. Então, se você não conhece, é muito difícil você não conhecer, porque ela é irmã do Theo Hayashi. Eles são bem conhecidos no meio cristão. Provavelmente você já ouviu falar sobre ele, mas talvez não tenha ouvido falar sobre ela. Mas ela é muito profunda, gente. Ela é uma melancólica também, profunda. Ela toca flauta, piano, ela pinta e ela tem um testemunho lindo também. Ela traz aí ao longo desse livro conversas com o Espírito Santo, nessa casa da Porta Vermelha, né? E é uma narrativa muito sensível e simbólica que trabalha temas como dor, identidade, escolhas e redenção, de uma forma literária e emocional. E é excelente para cristãos melancólicos e introspectivos, criativos, que ama criar, e profundos também. O penúltimo livro é O Poder dos Quietos, de Susan Cain. Gente, esse livro não é cristão, mas eu recomendo muito porque a maior parte do meu canal vem de pessoas introvertidas e melancólicas. Nesse livro, a escritora e pesquisadora, ela vai falar sobre a personalidade e o comportamento humano. Então o livro, gente, ele é grandinho e ele vai trazer muitos estudos. Ele é um livro aqui bem científico, e ele valoriza aí os introvertidos, os quietos, né? Mostrando que o silêncio, a profundidade e a observação são forças e não fraqueza. Numa sociedade aí que nós temos como o Brasil, né? O nosso país que só valoriza os extrovertidos, a gente descobre nesse livro muita coisa boa sobre nós. Muitos falam que nós somos incapazes, né? Mas por que Deus ele faria uma personalidade e a deixaria incapaz no mundo? Para nada. Não, nós temos um propósito e nós somos amados também por Deus. Lá no Japão, por exemplo, você vai ver um país que é extremamente desenvolvido e a maior parte da sociedade deles é composta por introvertidos. Mas, Ana, nós nascemos no país errado, então? Não. Às vezes o Senhor ele quer transformar o nosso país através da profundidade, da sua introversão, da sua intelectualidade da sua vida, sabe? Essa introversão que o Senhor colocou na sua vida não é fracasso. Então esse livro ele vai trazer muito sobre isso, que os quietos ele também tem um poder. As pessoas geralmente falam, mas você é muito quieta, você tem que falar mais. Mas esquecem de falar para os extrovertidos calarem a boca, né? Passei muita raiva com gente extrovertida ao longo da minha vida, gente. Então só estou externalizando aqui a minha raiva interna. O último livro e o meu mais queridinho, mais perfeito, mais maravilhoso livro, eu não tenho ele em mãos porque ele é um livro norte-americano. E ele está em inglês, mas esse livro, ele foi um também dos meus favoritos, né, dessas 3 listas da Casa da Porta Vermelha, As Crônicas de Nárnia, e então Os Céus Abertos, de Anna Hawtrey. Esse livro é originalmente escrito em inglês, mas tem a tradução dele em português, em PDF para vocês. Então eu vou deixar aqui a capa do livro para vocês verem e também o link aqui abaixo. A Anna, ela foi aí uma autora cristã americana que afirmou ter recebido visões espirituais e experiências sobrenaturais com Deus. Um dos meus propósitos aqui do canal é trazer essa eternidade de Deus para vocês. É algo que me toca muito. Na descrição aqui do canal vocês vão verem que um dos meus propósitos também é esse. Trazer aquilo que é eterno para vocês. Eu amo essa palavra que é muito profunda, né? Eternidade. É algo muito, muito, extremamente profundo. Então eu sempre penso que se um dia eu escrevesse algum tipo de livro, com certeza seria parecido com o dela. Eu até cheguei a escrever alguns trechinhos de livro sobre o céu, mas eu não cheguei a continuar ele. Então esse livro ele vai ser conhecido por seus relatos aí espirituais, traz experiências espirituais profundas, né? Ela vai ter ao longo do livro algumas descrições sobre o céu, e ele não é descrito como um lugar emocionalmente confortável, mas como um ambiente de ordem, santidade e autoridade absoluta de Deus. Eu ia até ler um trechinho pra vocês, gente, mas vai ficar muito longo esse vídeo. No futuro, eu pretendo gravar aqui pro canal e pra nossa comunidade de membros todo o livro, se possível, narrado. Porque esse livro é muito, muito, muito lindo. E pra finalizar o vídeo, gente, a nossa esperança, ela só pode estar ali na glória da eternidade. Assim como todos os escolhidos de Deus, pessoas que foram chamadas por Ele, fixaram os seus olhos não naquilo que podia se ver, mas no que não se via. Então que os nossos olhos estejam fixos nele e voltados para o Senhor. Não há mais tempo de viver só querendo aproveitar essa vida, sabe? Os tempos estão encurtando e o Senhor está voltando. O tempo está próximo e não há mais tempo da gente brincar. Muito em breve aqui eu vou trazer um vídeo sobre a volta de Jesus e alguns dos acontecimentos que têm vindo aí à tona, que é muito provável que daqui a 1 década as coisas talvez não sejam mais as mesmas. Então a volta de Cristo é chegada, então os nossos olhos precisam estar fixos na eternidade. Então foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês viram, mas apareceu um passarinho aqui no muro.
Mas é isso o vídeo de hoje, gente. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau!